Melanie, Slane, avisei pra mamãe que eu tô na casa do amigo. Eu vou ficar por aqui até um pouco mais tarde. Eu já não trabalho, tá bom? E mais tarde eu vou. O áudio que você acabou de ouvir é do engenheiro Flávio Rodrigo dos Santos, que morreu no dia 29 de setembro de 2019. Um caso que chocou a cidade de Manaus, mas também o Brasil. Houve uma repercussão enorme, principalmente por conta dos mistérios que envolvem realmente essa situação. E aí a gente fala do poder, que o poder ele cria muralhas, mas também muralhas que muitas das vezes separam a justiça de quem realmente pode pagar por ela. E é nesse ponto que a gente quer abordar aqui hoje. Eu sou Rafael Tavares, sou mediador deste podcast que vai falar do crime e do poder. Ao meu lado estão as minhas amigas, colegas, Ellen, Ágata, e também nós temos o convidado, um jornalista que cobriu esse caso, o Jonathan Lobato, e ele vai trazer aqui essa visão da imprensa, porque a gente sabe que existem coberturas e coberturas para esse caso em específico também, porque envolve sobrenomes muito conhecidos aqui na cidade. Jonathan, a primeira pergunta que eu quero te fazer em relação a esse caso é como foi, como jornalista, tentar separar ali, ficar imparcial, mas lidar com os interesses de empresários, de conhecidos, com os envolvidos nessa situação. Nossa, bem complexa essa pergunta. Principalmente a gente da imprensa que está ali na frente, mas trabalhamos para pessoas que sempre estão vinculadas a alguém, seja no meio privado ou no meio público, como foi o caso do engenheiro Flávio. A gente estava num período de pré-campanha também, né, municipal. Então, haviam muitos interesses. Na época, eu estava começando ainda como jornalista policial. Eu trabalhava mais em assessoria, estava começando num veículo de comunicação. E naquela época, o meu veículo tinha parceria com um órgão público, né, a prefeitura. Então, mas de qualquer forma, a gente também cobria. Então, como fazer sem manchar a imagem desse parceiro e também dar essa notícia de forma imparcial? É bem mais complicado. Nós estamos ali em linha de frente que às vezes até mesmo a população e os familiares confundem, né? Pensa que eu sou o empresário, eu tenho alguma parceria, mas não, estamos ali representando. Mas é um jogo de cintura e usar as palavras certas, usar as fontes certas, colocar, sabe, palavras na boca da pessoa certa sem tentar manchar para nenhum lado, porque apesar de tudo, existe um lado certo que é da vítima, né? Então, dar voz aos familiares que muitas vezes, principalmente no calor das situações, não vão saber dosar suas palavras e vão colocar coisas que podem colocar nossa matéria em xeque de será que eu vou divulgar ou não? O que que eu faço? Porque ele tá xingando todo mundo, ele tá jogando, né, tudo no ventilador. Mas nesse momento em que a gente tem que exercer ainda mais o nosso profissionalismo, de saber o que fazer, de saber o que colocar e, claro, ter as informações certas. Acredito, sou um dos poucos privilegiados que conseguiu ter acesso aos depoimentos, li na íntegra e ficava vendo, meu Deus, um jogando a culpa pro outro, quem será que é o culpado? E se torna quase que um investigador também. Porque uma coisa interessante nesse caso é nós descobrimos tudo junto com a polícia. Então, tudo aquilo que a população estava sabendo é que a gente estava descobrindo também. Muitos pontos, inclusive, foram vazados Também. para que aquilo fosse divulgado. Interesses. De uma parte, interesses de outra parte também. Isso não tem como dizer que não. E nesse sentido é que eu falo que no Brasil a Constituição diz que a lei é para todos, mas a aplicação dela nem sempre realmente atinge ele todos. Como nesse caso, que a gente tem pessoas que foram absolvidas, pessoas impronunciadas, outras pessoas que morreram também. Uma queima de arquivo, será? Sempre fica essa pergunta no ar. Verdade. E a gente vai acompanhando esse caso e às vezes por conta, por exemplo, dessa talvez queima de arquivo, a gente acaba perdendo uma parte importante da história, porque todos ali contribuem para a construção desse caso, né? Seja aquele que
deu um tiro, deu uma facada, aquele que dirigiu o carro, aquele que viu ou fez o boletim de ocorrência de um fato que não aconteceu, né? Então, enfim, todos os cantos, né? Que é isso que é a verdade também, né? No jornalismo, a gente ouve um lado e ouve o outro, mas são muitos lados, né? E até quem não estava lá acabou se envolvendo, como foi o caso da mãe do Alejandro, que não estava lá na hora, mas foi antes da polícia. Então, que é o fator principal de estar ali, é a polícia, para poder ver, para poder periciar. E a gente vê tanto isso, até quem não é especialista nisso sabe que para que eu vou ligar? Para a polícia, ligar para um órgão competente. Foi feito o inverso, e aí a gente já vê a forma como, se fosse qualquer um outro fazendo isso, se fosse uma pessoa de periferia, o resultado teria sido diferente, para quem, mesmo não estando na cena do crime. Realmente. Ellen? Será que se não tivesse tido essa participação direta da irmã e da mãe, que são, principalmente a mãe, que tem envolvimento com uma figura pública, um político na época, né, que era prefeito da cidade de Manaus, será que tinham levado para esse mesmo caminho das investigações, todo esse processo que o nosso amigo Rafael falou, que acabou causando uma demora na solução desse caso? Nossa, isso com certeza é aquela situação, né? Sempre é 2 pesos e 2 medidas. Sempre vai pender mais o lado mais fraco, entendeu? Sempre a pessoa que menos tem influência, né? É importante a gente sempre conhecer alguém, né? Mas quando leva para um lado como esse de um caso criminal, isso mexe muito com a resolução da justiça no final, entendeu? Então, e a gente fica como espectador, porque não tem como se envolver, né? Apenas a gente tem esse quarto poder, temos essa voz que é a imprensa, mas às vezes é limitada também por ter parcerias por pessoas que estão envolvidas nesse caso. Então a gente tem que saber dosar muito bem e também saber, poxa, eu não posso dar, mas eu tenho essa informação, mas eu conheço um colega, eu conheço um portal que pode ajudar, então eu acabo levando a minha informação mesmo não estando num veículo que eu estou representando, né? Então é aquela situação, a gente saber como divulgar uma notícia, um fato importantíssimo que pode mudar a resolução de um caso como esse. Verdade. Agatha? E o que mais me impressiona é a velocidade como a opinião pública ela muda. Quando se tem sobrenomes, tipo, sobrenomes fortes ali envolvidos em relação à política, né? E o caso Flávio, ele traz justamente isso, ele expôs justamente isso, que é a diferença entre um cidadão comum e um cidadão com contatos. Verdade. É uma coisa que eu acho muito interessante, eu acredito que foi a primeira vez que o prefeito e a primeira-dama deram uma coletiva, não era sobre isso, né? Isso é muito comum, a imprensa inteira foi numa pauta qualquer, e foi a primeira vez que eles declararam aquilo, e foi a primeira vez que ela expôs, né, chorou diante das câmeras. A gente entende, né, uma mãe, né, o filho sendo preso é complicado, mas ainda assim, eu lembro daquele sentimento, não sei se foi intencional ou se foi gerido por alguma assessoria, de tentar fazer com que a população criasse empatia. Ai, eu tenho um filho que é doente, que é dependente químico. Muita gente, eu tenho na minha família pessoas que já foram dependentes químicos, né? Então, eu vou me colocar ali no lugar da pessoa, mas a realidade, sabe, de vida, né, de classe social é muito diferente, entendeu? Porque se fosse o meu parente envolvido naquilo, a situação era muito pior, entendeu? Seria muito pior, não ia ter as mesmas oportunidades, as mesmas chances, entendeu? Até ele aconteceu e ele saiu da cidade, não pode sair da cidade, entendeu? Uma situação como essa. Então, assim, eu lembro que na época ficou esse burburinho, olha, tentou fazer com que o público criasse empatia, sabe? Será que realmente o público cai nessa? Né? Será, ai, tadinho dele, é um dependente, será que é assim mesmo? Porque tadinho mesmo é da vítima, do Flávio, dos parentes, de pessoas que estavam ali e que de uma hora para outra perderam esse ente, né? Então a gente viu esse jogo, vamos dizer assim, do poder na influência da população. E essa lembrança, né, da família realmente, da tristeza, eu não falo só da Elizabeth Valeico, mas principalmente da família do Flávio, com quem eu tive durante um tempo ali cobrindo esse caso, inclusive, bastante contato, mas essa lembrança que a gente
leva pra frente, né? Porque por trás das manchetes tem os familiares, tem os amigos, né? Tem dor, tem luta, e o que a família quer é esclarecimento. E é isso que a gente vai fazer no próximo bloco. A gente vai conversar com os familiares, também amigos do Flávio, para trazer mais detalhes desse caso que segue ainda o mistério. Se no primeiro bloco nós mostramos o peso que é a justiça e também o poder, nesse nós vamos mostrar o poder e também a perda de alguém que era muito querido para a família, para uma comunidade, para os amigos em geral. O nome do engenheiro Flávio Rodrigues dos Santos, ele ecoou e foi manchete nos principais jornais. E hoje a gente vai falar um pouquinho aqui com os familiares, porque ele era um filho, era um amigo, era alguém muito querido, que tinha sonhos, muitos sonhos pela frente. Aqui hoje estão Gláucia e Elis, sobrinha e uma amiga muito querida do Flávio, com quem eu já tive a oportunidade muitas outras vezes de conversar, principalmente cobrindo esse caso em outros momentos. E eu queria que a gente falasse que o nome do Flávio, a família, os amigos, eles não deixam jamais ser esquecido. É um nome de alguém que sofreu e deixou a família sofrendo por conta de muitos pontos misteriosos nesse processo. Eu queria que vocês falassem um pouquinho primeiro sobre quem era o Flávio para vocês. Eu posso começar falando sobre o Flávio tio. Muito presente conosco. Feliz. Me orientava muito. Ele é meu tio, nunca vai deixar de ser tio. E o mais especial, ele... Esqueci, como que a gente dá o nome quando a pessoa entrega o canudo na faculdade? É o teu Paranifo. paranifo. Exatamente, ele foi meu paranifo na faculdade. Então ele me orientou muito. E o que eu posso falar sobre o Flávio tio? Um homem muito grande. Lindo. Maravilhoso. De todas as vezes que eu já conversei, inclusive, desculpa, mas sempre falaram que ele tinha um coração muito grande. Ele era uma pessoa que chegava no ambiente e não tinha como as pessoas não gostarem dele. Isso foi muito marcante, uma das entrevistas que eu fiz também com a irmã do Flávio. Que eu fiquei assim, caramba. Ele era tanto grande como na estrutura, como grande nas emoções, no sentimento, no carinho. O que ele transmitia para mim, para a mãe, para as filhas, amiga. Caramba, o tio Flavinho foi um ser de luz aqui e continua sendo um ser de luz. Eu tô seguindo o caminho dele para não deixar apagar o legado, porque o que aconteceu com ele no dia 29 de setembro de 2019, eu lembro até o horário, 7:50 da manhã, eu prefiro apagar. Mas apagar e não deixar a imagem dele suja, porque sujará a imagem dele. Ele foi colocado como um usuário, devedor de droga, e ele não foi isso. Então isso me machucou muito, machucou a mãe, as irmãs e principalmente os amigos. Porque, querendo ou não, ele ficava 12 horas conosco, 12 horas com os amigos. Entre esses 12 horas, ele quebrava para ficar trabalhando. E foi unânime o que falava do Flávio. Então, além de a gente lutar para falar quem era Flávio, a gente ainda estava lidando com situações muito delicadas. Que tentavam constranger a vítima. Exatamente. Que o Flávio, nisso tudo, é uma vítima. Não tem como dizer que não. E tentar pintar de outras formas, manipular de outras formas essa história, eu diria que é enoja. Principalmente a família e os amigos. Porque no dia 30, na verdade, isso tudo ocorreu no dia 30, né? 30 de setembro. Eu fui a última amiga que tive com ele no dia 30, na madrugada já do dia 30, eram mais ou menos 4:30 da manhã, ele me deixou em casa. A gente tinha ido para o aniversário de uma amiga nossa.
E aí, na frente da minha casa, nesse dia, eu costumo sempre contar essa história, porque foi a minha despedida com ele, né? Só que a gente nunca imagina, né? Que a partir daquele momento, Muito então. forte. Aí eu conto sempre essa história para as pessoas entenderem a minha ligação com o Flávio, porque era muito forte. A gente tinha uma ligação além de amigo, mas era uma Não. coisa de. Eu costumava chamar ele de filho até, né? Porque eu puxava tanto a orelha dele por conta dessas coisas dele, de dormir na casa dos amigos. Aí ele, às vezes, não ligava pra gente. Aí, pra quem que elas ligavam? Pra mim. Elis e o Flávio. Eu digo, peraí, que eu vou já achar o Flávio. Aí lá eu achava. Amigo, pelo amor de Deus. Ele, ai, amigo, eu vou já ligar. Ele sempre estava na casa de um amigo nosso, porque a gente sempre gostou de tomar a nossa cerveja, né? Sim. E aí a gente acabava ficando na casa desses amigos para não dirigir bêbado e para casa bêbado, né? A gente ficava por lá. Aí sempre o Flávio liga lá para tuas irmãs, estão atrás de ti. Aí ele ligava, aparecia e ficava tudo bem. Ele ligava. E aí, quando foi na nossa despedida, ele pegou um balão de LED aí do aniversário. Aí eu disse, amigo, esse balão é meu. Era lançamento na época, aquele balão de LED, era, né, sensação. Sim. Aí ele falou, não, eu vou levar pra Isadora, que a Isadora é a afilhada dele, que na época tinha 3 anos. 4 para 5. Ela tinha 4 para 5 anos, que ela criava como filha dele. Ele falou, não, eu vou levar pra Isadora. Eu falei, não vai não, dessa vez não, porque tudo ele levava pra Isadora e a gente deixava, porque ele é criança, né? Sim. Aí eu falei, esse balão não. Aí na hora que eu saí do carro dele, o balão foi embora. Aí ele Nossa. correu para pegar o balão no meio da rua, imagina, quase 5 horas da manhã, ele pulando atrás do balão e eu rindo na calçada. Aí eu cheguei e falei, amiga, eu esqueci minha chave, e o muro da minha casa é alto. Aí ele disse, Elisa, eu não acredito que tu vai pular. Eu falei, eu vou pular. Aí ligamos pro meu irmão, eu falei, ele não vai atender. Aí ele atendeu, parece uma coisa, meu irmão nunca atende, ele atendeu o Flávio nesse dia. Aí o Flávio Nossa. falou, Léo, a Elis está pendurada aqui no muro, e ele rindo na calçada, ou seja, foi toda uma despedida, Sim. né, ali. Aí tá, quando foi no dia 30, eu acordei com a ligação da Silene, da irmã dele, Mais nova. perguntando se eu conhecia o Júnior Gordo. Aí eu falei, não, eu disse, mas o que que tá acontecendo? Ela disse, mana, o mano sumiu, foi sequestrado. E Aí, ele tava com imagina- o celular do Flávio, o Júnior Gordo. E aí, imagina Quem ligou você, foi eu. você acordar, Caramba. né, com uma notícia dessa. Ele foi sequestrado. Aí eu falei, sequestrado como, gente? Ela, mana, é uma história, eu vou te ligar. E me ligou. Isso ela mandou mensagem, desculpa, Sim. foi pelo Facebook, né? Ela me ligou pelo Facebook, aí eu passei meu contato que ela tinha perdido, e ela me ligou. Aí ela falou, Elis, ele estava numa casa lá no turismo, na Ponta Na Ponta Negra. Negra. E houve um assalto na casa e sequestraram o mano. Aí eu levantei, né? Foi eu o que falei. o Júnior Gordo Sim. falou pra E mim. aí ela disse: Tu conhece esse Júnior Gordo? Eu falei: Caramba. Nunca vi na minha vida. Porque assim, nós temos um círculo de amizade muito grande, né? São várias turmas. Era a turma do trabalho dele, eram os amigos da faculdade dele, que ele tinha contato lá do bairro dele, era a família, e uns amigos nossos em comum que somos vários, vamos dizer assim, era a se turma conhecem, maior né? dele, que todo mundo acabava se conhecendo. E aí eu falei, mas que história é essa, Sinela? Mana, não sei. Estamos indo lá para a delegacia. E é Lá até no estranho, 19º. né, essa questão, porque como vocês bem mencionaram, era uma pessoa muito querida, né, de muitos amigos. E aí vem a primeira pergunta, né? O que será que aconteceu? Né? Se era uma pessoa Exatamente. tão do bem, né? Aí, Então, mas assim, quando eu essa recebi essa notícia falando assim, eles sequestraram o mano. Aí eu já fiquei, né? Uma coisa é ele não atender a ligação como ele fazia, mas depois ele E ele atendia. nunca foi de dar celular pra ninguém. Nunca, entendeu? Quando eu só Já é uma pegando atitude estranha ali. toda essa conversa da Elis, a minha irmã me ligou, mano, ó, o tio Flavinho tá em casa? Não, ele tá na rua. Não, porque mandaram uma mensagem pra mim no inbox, no Facebook, que o meu amigo Flávio foi sequestrado. Aí eu ri, né? De novo, quanto é a recompensa? Porque sempre chegava Sim, esses sim. trotes lá na vovó e a vovó sempre atendia. Aí, espera aí que eu vou já ligar pro celular dele. Mas foi aquilo. Eu peguei, liguei
tocou uma, duas, na terceira, o Júnior Gordo atende. Quando o Júnior Gordo atende, eu senti uma espantada no coração. Nossa. Assim, forte. natural. Foi muito natural. Cadê o meu tio Flávio? Não, aqui é um amigo dele, Júnior Gordo. O meu amigo Flávio foi sequestrado. Sequestrado da onde, bicho? Eu falei assim mesmo. Do Passaredo. Passaredo. Aí eu lembrei da ligação dos áudios Sim. da noite anterior que ele falou onde estava, que ia dormir. Que ia dormir que fora de bate com a casa, conversa que ia do voltar áudio. depois. Como que ele sabe que ele estava lá? Só quando o Júnior Gordo atendeu, falou que sequestraram o meu amigo do Flávio, do Passaredo, cara, foi uma dor tão grande no meu peito que, naturalmente, ele não estava vivo. Só que, por sermos cristãs, falei, não, ele está vivo. Ali, naquele momento, para mim, apagou. Abriu um buraco. Eu fiquei tão sem noção das coisas. O que fazer? Acabou para mim aquele dia. Foi horrível esse dia, por isso que eu falo que a gente conversa muito, nós somos a linha de frente, tanto dos amigos quanto da família, eu e a Gláucia, para tudo. Era as passeatas, você sabe porque Sim. você conviveu com a gente na época, né? Então, eu sempre fui ali, Elis, olha, tá acontecendo isso. Aí eu já fiquei assim, aí a primeira coisa que eu fiz quando a Silene falou, estamos indo lá pro 19º da Ponta Negra. porque foi lá no condomínio, no Passaredo. Aí eu fiquei pensando, nenhum amigo nosso mora no Passaredo, gente. Quem são essas pessoas? Eu pensei, né? Lá na minha cama. Não fazia sentido naquele Não fazia momento. sentido. Aí nós temos um grupo, né, que era da nossa confra, e mais ou menos uns 40 amigos, por aí. Aí eu fui lá no grupo. Aí eu ainda falei assim no grupo. Tem amigos que falam até hoje, Elisa, eu nunca me esqueço. A primeira coisa que tu falou no grupo, cara, aquilo marcou. Falou, gente, lá vem o Flávio de novo aprontando. Alguém sabe do Flávio? Falou com o Flávio. Tem uma história aqui que eu tô nervosa. Eu falei no grupo. Sim. E a mesma sensação que a Gláucia sentiu, eu senti, né? Quando eu levantei logo, eu falei para a mamãe, mãe, aconteceu que a minha mãe tinha o Flávio como filho dela. Eu falei, mãe, o Flávio sumiu, uma história estranha, que ele foi sequestrado. A mamãe, ai meu Deus, já foi pegando a mão no peito. O que foi que aconteceu? Ai, eu não tô sentindo um negócio bom. Eu falei, mãe, eu não sei. Aí eu joguei no grupo, aí falaram, não, Elisa, ele deve estar dormindo na casa de algum amigo nosso, alguma amiga. Aí todo mundo, não, aqui não, aqui não, aqui não. Eu falei, gente, vocês conhecem alguém no Passaredo? Aí o pessoal, não. Aí eu falei, meu Deus, aí eu não conseguia entender nada, né? Aí, nada. Nessa questão do Passaredo, depois começaram a circular uns vídeos que não circularam na noite ainda. Uhum. Pelo menos para a imprensa, veio surgir no outro dia, já nos outros dias. Quando vocês viram esses vídeos, né? Eu queria entender, vocês conseguiram fazer essa ligação entre o ocorrido, do que foi falado para vocês, e o sumiço do Flávio? Aí vamos lá, né? Tem um vídeo de uma parte que tem um corpo encontrado, né? Sim. Aí a gente analisou que nós éramos CSI, né, Rebela? Dá um zoom, dá o zoom. Esse corpo é do tio Flavinho. Não, esse corpo não é do Flávio. Dá um zoom. Aí ficou. Isso foi um dos vídeos que rolou. Aí o outro vídeo foi já da segunda vítima da situação, que é o Magno. Sim. Caído lá no... Na portaria do Passaredo. Ele é o Magno, parece, né? O nome ele dele. mesmo. Ele jogado, o carro... Aí ficou naquela loucura, a gente tentando montar o quebra-cabeça. Porque ele ficou jogado, o carro saiu, aí foram surgindo as imagens do carro com o tio Flavinho dentro, com o Mike da Paz. Não, Mike? É o Mike. É porque o Eliseu já partiu. Eu posso falar? Pode. Partiu pro inferno. Foi com um tiro na cabeça. Gente, corta isso aí, pelo amor de Deus. Deram um tiro. O próprio amigo deu um tiro na cabeça, que a massa cefálica dele saiu. Queima no inferno. Essa questão que a Gláucia tá falando da notícia e tal, dos vídeos, eu vou só um pouco mais além à noite, porque foi assim, quando surgiu a ideia do Passaredo, o Flávio era uma pessoa muito bem relacionada, em todos os sentidos. Entendeu? Ele tinha amigo de preto, branco e tudo que possa imaginar. Ele não tinha filtro,
tá? O Flávio, ele era amado por todo mundo. Por quê? Porque ele tratava igual todo mundo. Ele não queria saber se tu não prestava ou não. Ele ainda dizia assim, quando eu falava para ele, Flávio, quem é essa pessoa, Flávio? Meu amigo. E amiga, lá vem tu. Lá vem tu. Tu é muito chato. Eu disse, amigo, pelo amor de Deus, quem é essa pessoa? Ele era sempre... É por isso que eu dizia que ele era meu filho, porque eu sempre estava ali puxando, né? Aí tá, né? Aí eu fui montando o quebra-cabeça com essa daqui. Eu falei, Passaredo, eu digo, eu vou já entrar em contato, porque eu tenho uma pessoa que mora no Passaredo. Aí foi quando surgiu a questão dos áudios do síndico, né? Dizendo que não era para ninguém falar o que tinha acontecido, que os condôminos tinham que ficar calados para esperar a polícia, entendeu? Que ninguém podia falar nada. Só que chegaram esses áudios que eu consegui com uma pessoa de dentro do Passaredo, que era amigo nosso, né? E aí foram chegando, né, várias coisas, né, de várias pessoas, né? E que não batia. Descartado, que eu acho que né? não sei se foi o síndico, foi o sub que falou que não foi nada de sequestro. Não batia com o que era a narrativa deles lá, né? Que tinha acontecido um sequestro, tinham entrado, porque a primeira versão foi essa, entraram na casa, né? Tava tendo uma festa lá deles, entraram na casa com aquela balaclava, né? Foi todo contado essa história. Inclusive o Júnior Gordo falou que se trancou dentro do banheiro e não viu nada. Né? Alejandro tomou uma coronhada, e aí pegaram só o Flávio, levaram só o Flávio, né? E quem entrou? Por que levaram só o Flávio? Né? Eu li o processo todinho, tá, gente? Isso aqui de processo, eu e essa daqui. São mais de Mais uma pessoa da área, uma pessoa da área jurídica que estava com a gente. Nós montamos um quebra-cabeça que ninguém conseguiu fazer isso, nem a própria polícia. A polícia até hoje, sequer foi para a imprensa falar o que aconteceu, o que foi resolvido. A gente esperou, até hoje a gente espera isso da polícia e não vão resolver mais nada, porque para a polícia, né? Quem ali limpou? Pois é. A faca. Ninguém fala da faca. Entendeu? Então tem várias coisas, sabe? Teve outras coisas que a gente descobriu. Isso aqui eu vou falar, eu não tenho problema nenhum, porque está no processo. A antena do celular do Flávio, Eliseu da Paz, Mike, Júnior Gordo, os 4, né? E do Flávio. Que não tá rodando a cidade inteira do dia 29, no dia que mataram ele. Rodaram a cidade inteira, tá no processo isso, tá? Eu tô falando porque tá lá. Eles saíram, foram até pro Vieralves, um apartamento no Vieralves, ficaram lá mais de 1 hora, a antena de todos os telefones, isso era 1h30 da manhã. E o celular do Flávio junto. Ou seja, cadê o Flávio na história? Entendeu? Se o tal do Júnior Gordo foi 1h30 da manhã para a delegacia registrar um BO, porque ele foi 1h30 da manhã, registrar um BO, dizendo tudo que tinha acontecido, né? Mas 1h30 da manhã, as antenas estavam todas conectadas junto, ou seja, eles saíram do Vieralves, eles andaram a Zona Leste inteira, entraram pela Cidade de Deus, Cidade Nova, entendeu? As 4 antenas conectadas, tá? Eu sei porque tá no processo. E a gente não foi, analisou tudo isso e passou isso aí despercebido. As testemunhas do caso, a irmã do Mike, entendeu? A conversa dela com o Mike. E ela entrega muita coisa ali. E aí passa despercebido isso, gente, da justiça, entendeu? Ela falando, tu vai te entregar por uma coisa que tu não fez. Ele falou que ia ter que se entregar, que ia ter que assumir. Mas lá na frente ele ia explicar o que estava acontecendo, sabe? Um outro carro que aparece, entendeu? Nas filmagens. Ou seja, o corpo do Flávio, que a gente sabe, foi jogado lá naquele terreno, como é que a gente fala? Terreno baldio. Desovado, né? Lá no terreno, né? No Tarumã, por uma Maroc. Essa Maroc, ela aparece 1 e pouco da manhã, tá? No processo, a pessoa falando lá, no processo, né, Gláucia, que era dirigido por uma pessoa lá que eu não lembro o nome,
entendeu? Ou seja, tem várias coisas, né? Na minha cabeça, eles mataram o Flávio, eles enterraram o corpo do Flávio, quando eles viram a comoção que foi, que o Flávio não era um traficante, não era um drogado, o Flávio era um pai de família, era um trabalhador, entendeu? Tinha alguém ali por ele, né? Exatamente, que tinham várias pessoas, porque a comoção foi muito grande no dia O que a da... senhora falou, né, passou despercebido. Passou, E é algo muita que a gente, coisa. de todo, né, esse caso, a gente pode concluir que quando um crime grave, né, acontece, a balança da justiça era para ser imparcial, mas acaba que só tende a ir para um lado, aquele que tem mais poder, em que vem ali a linhagem, né, vem um nome, um sobrenome, e isso tudo reflete nas vítimas, Onde né? eles podem ter Esperando acesso. que a justiça aconteça e aí o tempo vem e não acontece, não se tem nenhuma resposta. Aí Até a dor hoje. dessas famílias não é uma dor mais pessoal, se torna uma dor coletiva. Exatamente. Meninas, eu queria ter mais tempo, Pois de é. verdade, pra gente abordar ainda mais assuntos, mais pontos Marca outro desse dia. tema. Mas eu quero agradecer vocês por terem aceitado vir aqui, realmente mostrar um pouco, falar quem é do Flávio, realmente comentar um pouco desse caso, que mexe até hoje. Eu ainda considero um caso muito misterioso. Pelas faltas das Com respostas, certeza. pelas faltas que foram ali, as pontas soltas que foram ficando no processo. Mas eu quero agradecer muito a presença de vocês, Shelda, também, muito obrigado. E a gente volta já no próximo bloco também, trazendo já uma análise jurídica desse tema. Chegamos ao momento de reflexão. Quando um caso envolve conhecidos, nomes, sobrenomes conhecidos, mas o silêncio fala mais alto do que as provas. Tudo vira um mistério. Hoje nós vamos tentar entender o que o assassinato do engenheiro Flávio Rodrigues revela sobre as engrenagens do poder da justiça no Brasil. E o que mexe com tudo isso. Comigo estão Danilo Bentes, Ivani Regis e também o professor e advogado Anderson Belchior, para a gente debater de forma sociológica e jurídica todos os fatos desse processo. Queria primeiro falar com o Ivani. Hoje a gente tem o crime de um lado, mas tem o poder do outro e essa influência que faz o peso dessa balança muitas das vezes tender mais para um lado do que para o outro. Como que a gente pode analisar isso no caso do engenheiro Flávio, quando a gente tem, à época, um prefeito e o seu enteado envolvido num assassinato? A sociologia ela busca compreender essa questão de poder e influência partindo de um princípio do próprio sociólogo francês, Pierre Bourdieu, quando ele diz que o capital simbólico, ou seja, o prestígio e a influência que substitui o dinheiro, ele consegue permear a sociedade de maneira bem tênue e delicada, quase que imperceptível, aos que não são vitimados dessa mazela social. E o caso Flávio, como vemos, é exatamente isso, essas conexões sociais e políticas que funcionam como escudo ou como uma barreira quase que intransponível de impunidade, né? Pessoas que eu diria que intocáveis pela justiça por terem riqueza, poder e prestígio e, ao mesmo tempo, uma estratificação social, onde as camadas superiores afligem as inferiores devido a essas consequências. Perfeito. Anderson, o caso Flávio ele parece ilustrar um pouquinho o que o pensamento comum tende à seletividade penal. É quando o maior, ele, em tese, fica impune e o ali que não tem tanta influência assim, ou o periférico, vai direto para a prisão. Nesse sentido, desse ponto de vista jurídico que eu quero que se traga, essa seletividade ela acontece na prática. No caso do caso Flávio, a gente pode citar isso? Como que fica? Existe, não existe? De forma jurídica, nesse processo todo, seguiu o devido processo legal?
Tecnicamente falando. Tecnicamente. Então vamos lá. Primeiro, não sei se vocês já leram dos delitos e das penas. Se não leram, Cesare leiam. Beccaria. O que ele coloca é que a pena não deve ser um instrumento de perseguição, mas sim de educação e de dissuasão, para que aquele que cometeu o crime não mais cometa, pague pelo que fez, e aqueles que pensam em cometer o crime não o pratiquem com medo da pena. Ponto. E depois desse introito, dessa introdução, eu posso dizer que tecnicamente existem algumas falhas no processo, tá? Mas as decisões tomadas, as que nós sabemos das públicas, né? As decisões foram conforme determina o Código de Processo Penal e o Código de Processo Civil. Então, elas têm a fundamentação. Então, foram todas decisões fundamentadas. Agora, se o fundamento tem concretude para manter aquilo daquele jeito, aí só tendo acesso ao processo. Mas é um processo estranho, tá? É um processo que chegou ao STF. Houve uma suspensão processual pelo STF. Houve a impronúncia, mesmo com o Ministério Público e a parte investigatória, dizendo, olha, nós tivemos fraudes processuais por fulano, beltrano. E essas pessoas que praticaram as fraudes, e não são indícios, há provas concretas de fraude processual. Disseram, olha, mas eu fraudei sem vontade de fraudar. Mas se houve um crime e você manipulou a prova, você sabia do crime, houve uma fraude. Mas essas pessoas foram retiradas do processo. Sim, porque tinha um nome. Mas o grande problema é que foram retiradas, e aí, nesse caso, as impronúncias eram cinco acusados. Desses 5 acusados, 3 foram impronunciados, seguiram 2. Né? Eles como supostos, aí não dá para falar que eles são ou não, são supostos autores do crime, porque eles não foram a julgamento ainda pelo Tribunal do Júri. E aí um deles morre. Na verdade, não foi o primeiro a morrer no caso, né? Sabe, o delegado também morreu. Então, é um caso que, tecnicamente, eu posso dizer que ele tem algumas máculas, mas são máculas que as instâncias superiores disseram que não invalidariam o processo. Então, tecnicamente falando, mais uma vez, seguiu o devido processo legal. Mas vejam, nós temos o devido processo material e o devido processo formal. Materialmente, eu não acredito que esse processo esteja sem máculas. Formalmente, ele está. Então, teve interrogatório, teve isso, teve ampla defesa, contraditório. Isso é a ampla defesa contraditória devido ao processo legal de maneira formal, na sua forma. Agora, se materialmente as provas que estão ali foram só pesadas da maneira correta, aí só acessando o processo e só vendo o que passou na cabeça dos vários juízes que se julgaram suspeitos e no final um juiz impronunciou, que por acaso é o juiz que foi aposentado compulsoriamente por estar envolvido em desvio de verbas dentro de uma vara. Né? Então, é um processo que eu diria que deixou marcas dentro da sociedade manauara e as respostas nunca serão as respostas que a sociedade gostaria de ter, que é quem fez, por que fez, como fez e quem mandou. Então, tecnicamente, sim, é um processo que não tem nenhuma nulidade, mas para a sociedade, eu, como jurista, como professor, não acredito que ele deva continuar do jeito que está. Trazer essa resposta. Não vai trazer, porque os dois autores, e tem vídeo dos dois autores, né? Saindo na guarita, isso tá público, vocês conseguem encontrar em qualquer lugar, tem os dois ali. Então, e dá para ver que há um volume no banco de trás, e supostamente e depois a perícia encontrou vestígios da vítima dentro do carro. Então, assim, eles são os supostos autores da desova, ou seja, do abandono do corpo. O grande problema é
por que que houve, por que que ele foi estrangulado, por que que ele foi esfaqueado, por que que ele apanhou, por que que um dos que foram impronunciados também teve escoriações, também teve marcas. Então, esse é o grande problema. O conselho de sentença, que é o que deveria apurar, julgar, que são os 7 jurados, eles não vão conseguir julgar, porque um morreu, o delegado, que era uma peça importantíssima do caso, também foi baleado em Belém do Pará, uma tentativa de assalto. Sim. Que ele já chegou armado, o assaltante já chegou armado, e também tem as informações públicas. Então, eu não acho que esse caso Flávio vá ficar na memória do povo manauara como um caso que foi elucidado, e sim como algo que, conforme ele falou, o poder falou mais alto do que a justiça. O senhor falou uma coisa muito interessante sobre que ficou marcado na sociedade manauara. E o que a gente escuta por aí, justamente da sociedade, é justamente o que o sociólogo falou sobre essa teoria de Pierre. Essa forma de poder como se fosse uma troca de moeda. E observando isso é um caso isolado ou é o reflexo de uma sociedade, reflexo de um sistema? Essa forma de blindagem? Aí você me fez uma pergunta que a resposta cabe a nós. Porque eu não vejo os processos, pelo menos os que eu atuo, eu não vejo a tentativa de manipulação sem que eu consiga barrar a tentativa. Então, existem as formas, os meios que você consegue mitigar essa manipulação. Mas o grande problema é que nos meus casos, eu não estou lidando com alguém que tem um poder exagerado, né? E aí a gente está falando de ex-prefeito, senador, ministro, então a coisa é muito maior. O grande problema é que, e aí eu vou usar jargões populares, o grande problema é que quando a gente tenta se colocar no lugar do outro, a gente não fica no lugar do outro. Então, eu não sei o que eu faria se eu tivesse tanto poder assim que pudesse me corromper. Então, eu não sei se isso é a praxe. Eu sei que é isso que a gente vê no dia a dia. Então, algumas áreas eu consigo diretamente dizer, tá, eu tenho aqui a influência muito forte do poder. Em outras áreas eu não tenho tanta influência do poder. Mas a prática é que quanto mais miserável, mais influência o poder tem. Quanto menos miserável, menos influência o poder tem. Então a gente pode comparar isso num dado que acabou de sair agora, de educação. O Sul e o Sudeste têm índices gigantescos de alfabetismo, e o Nordeste inteiro está nos rankings dos 10 piores estados de analfabetismo do Brasil. Então, assim, hoje, onde a gente tem a maior concentração de miséria? Norte e Nordeste. E aí é onde a gente tem a maior influência do poder. Onde a gente tem menos influência do poder, onde as pessoas têm acesso à educação, acesso à riqueza. Então, sociologicamente falando, provavelmente o poder influencia até no judiciário, porque, querendo ou não, são pessoas, e aí nós temos relações humanas. Reflete uma sociedade, né? Trazendo mais do coronelismo nessa prática, então, querendo ou não, acaba sendo até um reflexo do que vivemos no passado e vivemos no presente também. É isso, olha, o caso Flávio Rodrigues, ele não é apenas uma tragédia, né? Ele é um espelho de uma sociedade, por vezes, corrompida, que mostra e escancara essa desigualdade de frente, muitas das vezes, quando há nomes grandes, influentes envolvidos. E até que a justiça aconteça, esse silêncio ele se torna cada vez mais um grito, um pedido realmente de socorro que não é ouvido durante toda essa situação. E é isso que a gente espera. Nós trouxemos a família aqui, trouxemos também um jornalista que cobriu esse caso e também sociólogo e advogado para trazer uma visão jurídico-sociológica sobre esse caso. Eu sou Rafael Tavares e esse foi o nosso podcast Crime e Poder.